Olá, meu nome é Marcelo Esteves, eu sou urologista do Hospital das Clínicas da UFMG e professor da Unifenas BH, e falar um pouquinho para você sobre saúde do homem. Sabe-se que homens vivem em média 7 anos menos que as mulheres, pois estes, por uma série de questões culturais e educacionais, geralmente chegam ao serviço de saúde em situações limite. Assim, iniciativas como campanhas de divulgação da importância da prevenção e tratamento das doenças específicas do homem são extremamente importantes para apoiar a mudança de atitude diante dos riscos e doenças específicas dessa população. Infelizmente, a saúde ainda é vista como uma coisa feminina e os serviços de saúde são pouco frequentados pelos homens. Muitas vezes, quem traz um homem ao médico é a própria mulher. E geralmente ele só procura o serviço de saúde, ele só aceita ir no médico quando a força de trabalho está comprometida. E ele só procura o especialista urologista quando a função sexual está prejudicada. Sobre esse assunto, é importante frisar que 50% dos homens acima de 40 anos apresentam algum grau de disfunção erétil. Desses 50%, apenas 20% apresentam algum problema orgânico ou físico, como diabetes grave, cardiopatia, obesidade mórbida, cirurgia pélvica prévia, uso de medicamentos, que justificam essa disfunção sexual. Na maioria dos casos, a causa da disfunção erétil não é física, não é orgânica, e sim psicogênica. Em 80% dos problemas sexuais, a causa está na cabeça do homem. E o medo de falhar faz falhar. Existe uma substância produzida no organismo que é responsável pelo nosso sistema de alerta e ela é liberada quando a gente tem medo. E essa substância, eu acredito que todos vocês conhecem, chama-se adrenalina. A adrenalina ela afeta diretamente na perda de ereção. Assim, quando o homem acha que irá falhar ou tem medo de falhar, uma quantidade de adrenalina é liberada no sangue e o homem tem dificuldade para manter a ereção. Se ele já falhou, ele fica com medo de falhar novamente. E a tendência é continuar falhando. Então, vira uma bola de neve que vai crescendo, crescendo, e chega um momento que o medo de falhar é tanto que o homem prefere evitar a ter a relação sexual. E como que é o ciclo da resposta sexual? O homem é diferente da mulher. O homem tem o que nós chamamos de desejo espontâneo para ter vontade, né, para querer fazer sexo. A ereção parcial, ela pode acontecer nos momentos mais variados possíveis, né, e de forma espontânea. Você pega mulheres jovens, ou então mulheres que estão no início da atividade sexual, que tiveram alguma mudança de parceiro, elas também podem apresentar desejo espontâneo. Mas, geralmente, a mulher possui um desejo reativo. Ela precisa ser estimulada, ser excitada para querer fazer sexo. E o homem não. O homem é desejo espontâneo. E após o desejo espontâneo do homem, apesar dele ter uma ereção parcial, ele também tem que ser estimulado suficientemente para essa ereção parcial ela ficar completa e permitir o coito, a penetração. É o que leva ao orgasmo e, posteriormente, nós temos um período refratário, que é um período de descanso, podemos dizer assim, até que esse novo ciclo recomece. Então, o grande problema da maioria dos homens com disfunção erétil é que eles já entram no ciclo do sexo pensando no orgasmo e vão direto ao coito. Então, eles já estão pensando no coito e no orgasmo, e eles pulam aí o estímulo, né, que é o responsável pela ereção completa. Tá? E sem um estímulo suficiente que permita essa ereção satisfatória, durante o coito, eles perdem a ereção. E começa essa bola de neve do medo de falhar. Então, nesses casos, muitas vezes, o tratamento ideal é a psicoterapia, para tentar quebrar essa bola de neve. Não adianta a dar medicamento para um paciente que tem uma disfunção sexual por causa psicogênica. Por quê? Porque o problema dele não é a ereção que não é possível por uma causa orgânica. Às vezes ele não está tendo estímulo suficiente para poder ter ereção. Os inibidores de PDE5, que são os famosos medicamentos para ereção,
eles devem ser prescritos apenas a esses homens que possuem uma causa orgânica da disfunção erétil. E mesmo assim, quando a gente prescreve, a gente tem que orientar o homem que o estímulo sexual prévio ele é mandatório para o sucesso do medicamento. E quando nós falamos aí de doenças específicas do homem, certamente nós pensamos principalmente em doenças da próstata, né? E os homens associam as doenças na próstata à disfunção erétil. Eles associam as doenças na próstata à perda de virilidade, à perda da identidade masculina, mas a próstata nada tem a ver com a função sexual. Então, para que serve a próstata? A próstata, ela produz cerca de 30% do sêmen, que é um líquido que é liberado durante o ato sexual e que contém espermatozoides. O sêmen é uma substância necessária para a vitalidade e transporte dos espermatozoides. Portanto, a próstata, ela representa um papel fundamental na fertilidade masculina. Ela tem a ver com a função reprodutiva, não é com a função sexual. Um homem sem próstata, ele é um homem infértil, mas não quer dizer que ele tem problemas sexuais. É claro que os nervos que são responsáveis pela ereção, eles passam muito próximo à próstata e quando eles são lesados, né, por causa, às vezes tem alguma cirurgia prostática que pode lesar esses nervos, aí sim gera algum comprometimento no ciclo da resposta sexual. Mas isso também não acontece em 100% dos casos, como muitos homens imaginam. E outra dúvida dos pacientes, muitos pacientes que eu atendo no consultório, eles me perguntam, doutor, mas o que é a próstata? O que é a próstata? A próstata, gente, é uma glândula, ela está presente apenas no homem, ela tem cerca de 30 gramas, e ela está situada logo abaixo da bexiga e à frente do reto. Frequentemente, o paciente ele tem uma queixa de sangue nas fezes, né, ou dor para evacuar, e ele relaciona isso com doenças na próstata. Mas, geralmente, não existe nenhuma relação. A próstata não tem relação com o intestino, ela tem relação com o trato urinário. Ela envolve a porção inicial da uretra, que é o canal por onde passa a urina que sai a bexiga, né? Que sai da bexiga. Então, quando um homem apresenta algum problema na próstata, né, como o crescimento benigno dessa glândula, o que surge são os sintomas miccionais, como a noctúria, que é acordar à noite para urinar, o jato fraco, a dificuldade de esvaziar completamente a bexiga, a hesitação, que é aquela dificuldade para se iniciar a micção, a urgência miccional, o jato cortado, que chamamos de intermitência, dentre os outros sintomas miccionais. Então, nós podemos comparar a próstata com um pão de sal, um pãozinho francês. A uretra, ela passa dentro do miolo do pão, desse miolo branco do pão, a uretra passa no meio do miolo do pão, e esse miolo do pão, ele cresce com o passar da idade. É o que a gente chama de crescimento benigno da próstata, né? E geralmente acontece um aumento volumétrico do miolo do pão com o passar da idade, que provoca a diminuição do calibre e um aumento da resistência uretral, com consequente dificuldade, né, do esvaziamento vesical. Então, de uma forma bem simplificada, esse componente mecânico ele pode causar uma obstrução ao fluxo urinário e prejudicar o funcionamento da bexiga. E existem medicamentos que amolecem e murcham esse miolo do pão, interferindo aí nesses componentes mecânicos e funcionais da obstrução infravesical. E, consequentemente, esses medicamentos eles podem melhorar os sintomas miccionais. Quando 90% dos casos melhoram os sintomas miccionais com os medicamentos, mas quando esses medicamentos eles não resolvem, aí sim que a gente deve realizar procedimentos operatórios que desobstruam a uretra, né? Como, por exemplo, a RTU de próstata, que é uma raspagem que retira esse excesso de miolo do pão de dentro do canal da urina. Então, o que eu acabei de explicar para vocês é um tratamento possível para hiperplasia prostática benigna, que é uma doença na próstata, mas que não tem nada a ver com câncer de próstata. E, sem dúvidas, a doença prostática que mais preocupa a maioria dos homens é o câncer, que é traiçoeiro, porque não causa sintoma nenhum no seu estágio inicial. O câncer, geralmente, ele acomete a casca do pão, que fica longe do canal da urina. Então, ele só dá sintomas, por isso que ele é traiçoeiro, por isso que ele é sintomático. Ele só dá sintomas quando o câncer já está mais avançado e já comeu praticamente todo o pão. E, nesses casos,
aí sim pode causar algum sintoma e pode, inclusive, já ter disseminado para outros órgãos, né? Então, o homem ele pode estar completamente normal, mas ele pode ter câncer de próstata. Infelizmente, além de traiçoeiro, esse câncer é uma doença muito frequente. Ele acontece em 1 em cada 6 homens. E mata muito, o que justifica toda essa preocupação. É o câncer, segunda maior causa de morte de câncer no homem é o câncer de próstata. Ele fica atrás apenas do câncer de pulmão. Por isso, gente, a Sociedade Brasileira de Urologia ela recomenda que todos os homens a partir dos 50 anos de idade façam um exame de próstata anualmente, o que compreende aí o toque retal e o exame de sangue para dosagem do PSA. O que é PSA? O PSA é uma proteína que só a próstata produz e ela se eleva naqueles casos de doenças da próstata, inclusive do câncer de próstata. Então, na cabeça dos homens, existe uma fantasia de que o exame do PSA é suficiente aí para o check-up da próstata, né? E, na realidade, não é. O PSA, ele falha em 20% dos casos com câncer. Embora o toque falhe em 35% dos casos, ou seja, o toque ainda é pior que o PSA, quando a gente faz os dois, o toque e o PSA, a chance de deixar escapar o problema cai para menos de 8%. Então, um exame complementa o outro. Mas, ainda assim, o mais importante é o acompanhamento com o especialista, com o urologista, pois o PSA não é específico do câncer, e sim é específico da próstata, e ele pode ser alterado em outras situações. Então, a gente tem que ter uma interpretação correta das alterações no PSA e no toque, e ver se essas alterações levam uma suspeita maior ou menor de câncer de próstata. Então, não existe um valor normal de PSA, por exemplo. Cada paciente tem seu próprio valor normal. O valor, para vocês terem uma ideia, o valor de referência é 2,5. Mas eu tenho paciente com PSA de 2, abaixo do valor de referência, que está normal, está ótimo, eu dou os parabéns, enquanto eu tenho paciente com PSA de 2 que tem câncer na próstata. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de falar para o paciente que está tudo ok. A gente tem que avaliar, interpretar o valor daquele paciente individualmente. Eu tenho paciente, por exemplo, com PSA de 10, que é 4 vezes acima do valor de referência, que não tem câncer de próstata. Às vezes o PSA do paciente tem vários anos que está ali 10. Esse paciente já fez uma biópsia prostática, que é um exame que define se ele tem ou não tem o câncer de próstata, e eu concluo ali com aquele paciente que está de acordo para a gente só acompanhar. Enquanto isso, tem outro paciente que o PSA está sempre meio, de repente sobe para 2, é um paciente que a gente tem que ficar atento. E tem que ver se essa subida do PSA não pode corresponder a um câncer de próstata. Então, esse exame ele não mostra com certeza se a pessoa tem ou não tem câncer na próstata. Ele, junto ao toque, dá uma suspeita, que pode ser comprovada ou descartada com a biópsia prostática, quando houver necessidade de solicitá-la. Então, eu enfatizo que todos os homens eles devem fazer o acompanhamento rotineiro com o urologista, e este será capaz aí de definir quais exames são fundamentais para a detecção precoce do câncer de próstata. Aqueles homens negros, obesos, ou que têm pai ou irmão com história de câncer de próstata, eles devem iniciar o check-up mais cedo, a partir dos 45 anos, geralmente. Não para prevenir o aparecimento do câncer, e sim, como eu disse, caso o homem apresente o câncer de próstata, nós possamos descobri-lo precocemente, em estágio inicial, com tempo hábil aí para tratá-lo e curá-lo. 95% dos casos tratados no início têm cura. Então, a mensagem que fica é que um homem inteligente é um homem que se cuida e tem que fazer esse controle de forma regular. E muitos homens, infelizmente, não buscam o diagnóstico sobre o câncer de próstata por receio de se submeter ao exame do toque retal. Os homens relutam em fazer o toque retal por 2 motivos principais. Primeiro, pelo preconceito cultural, que é típico do machismo do latino, né, principalmente. E segundo, por medo de sentir dor. Nós, homens, somos muito mais medrosos do que a mulher aí, que enfrenta melhor qualquer situação dolorosa. Essa aqui é uma tirinha do Dr. Pepper, uma tirinha de comédia, né? Mas que se assemelha muito bem à nossa realidade. Isso, relaxe, prontinho, já acabou.
Ai, muito rápido, eu esperava mais de você, Dr. Pepper. Então, o toque, gente, é um exame físico, ele é rápido e indolor, que permite que o médico sinta ali a superfície periférica da próstata, ou seja, ele sinta a casca do pão e, com isso, ele perceba se tem ou não tem algum caroço nessa casca, que pode ser uma suspeita alta aí para o câncer de próstata. E quando o homem está com medo, ele contrai o esfíncter anal, o que deixa o exame mais incômodo. Então, a melhor forma de combater esse preconceito é a informação. Então, conversar com o paciente, tranquilizar o paciente sobre a necessidade do exame, como que esse exame vai ser feito, isso é importantíssimo. E quando o homem está tranquilo, vocês podem acreditar que o exame é rápido e indolor. E atualmente existem novos tipos, né, de exames séricos, nós temos exames de imagem, como a ressonância magnética multiparamétrica, e até mesmo alguns testes genéticos aí, que também têm nos ajudado muito no diagnóstico e na condução dos novos casos de câncer de próstata, mas certamente o exame do toque retal sempre será parte fundamental de um exame clínico bem feito. A introdução aí das novas tecnologias, né? Nós temos a cirurgia robótica, né? As plataformas robóticas para cirurgia de próstata. Nós temos também equipamentos modernos aí de radioterapia. Temos uma série de novos medicamentos aí que chegaram para maximizar a cura e minimizar os efeitos adversos do tratamento do câncer de próstata. A medicina cada vez mais evolui nesse aspecto, né? Mas existe uma estatística que mostra que quase 50% dos homens brasileiros nunca foram ao urologista. E criar o hábito de passar por consultas regulares seria uma grande oportunidade aí de estabelecer um vínculo médico personalizado para um homem ter uma avaliação clínica completa, né? E às vezes descobrir algumas doenças que não têm relação com a próstata e outras doenças que são comuns, tanto no homem quanto na mulher, e tratar de uma forma precoce, ou seja, evitar um agravamento do quadro, né? Vale ressaltar que a maioria dos cânceres, pensando em câncer, a maioria parece uma onça, tá? A onça, aquela onça silenciosa, ela é rápida, ela é mortal, perigosa, né? Mas o câncer de próstata, ele não é uma onça. Ele parece mais uma tartaruga. Ele é lento. Ele dá tempo para a gente detectá-lo, dá tempo para a gente tratá-lo. Mas o que nós não podemos fazer é ignorá-lo. Afinal, a mordida da tartaruga, não sei se vocês sabem, ela é mais forte do que da onça. E se a gente não tratar esse câncer, não detectar e tratar esse câncer da melhor forma possível, com essa mordida aí, certamente é um câncer que pode matar. Eu agradeço a atenção de todos, eu estou à disposição, segue meus contatos para eventuais